Paz do Senhor para todos aqueles que nos ouvem nessa oportunidade aqui. Viemos aqui aprender mais um pouco a respeito da palavra de Deus e uma reflexão, um pensamento, um tema nessa oportunidade aqui que veio ao meu coração e eu quero falar com você que nos assiste, que nos ouve, a respeito de chamado por Deus. Todo o ser humano é amado de Deus. E Deus tem um zelo e tem um desejo de se aproximar do homem. Deus sempre teve o desejo de se aproximar do homem, desde o dia em que o homem pecou diante de Deus, desobedecendo, comendo fruto, veio toda a tragédia, né, o sofrimento sobre a vida do homem, né, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é de compartilhar com o homem, é de andar com o homem, é de se aproximar do homem, desde que ele deseje isso. Então, nós vamos falar um pouco do chamado por Deus e tem uma história de um homem, dentro dessa temática, existe a história de um homem que fez história com Deus, um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus, que fazia a obra de Deus na casa do Senhor. E um dia ele foi visitado por Deus, né? E Deus fez uma coisa nova na sua vida. E é desse homem que nós vamos falar nessa oportunidade aqui, nesse momento aqui. E dentro dessa história, eu queria colocar aqui a respeito de alguns pontos dentro dessa história. Uma delas é a respeito de pessoas de aliança. Deus, no Antigo Testamento, sempre observando o homem e vendo o que estava no coração do homem, Deus muitas vezes se aproximou, se manifestou para que ele pudesse falar algo, para que pudesse compartilhar com o homem. Então, pessoas de aliança. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Esse homem, esse sacerdote, esse homem chamado Zacarias foi um homem que guardou os conceitos de Deus, guardou o temor de Deus. E ele foi escolhido por Deus para exercer o serviço sacerdotal dentro do templo. E vai acontecer aqui uma coisa interessante sobre a vida de Zacarias e da sua mulher. E isso vai nos servir de princípio para a nossa vida. Todas as escrituras sagradas, ela é escrita para o nosso ensino. Então, nós podemos tirar princípios. Esse é o grande segredo daquele que ama a palavra, daquele que não simplesmente vai à igreja ou ele vai ao templo, não, mas daquele que guarda a palavra, daquele que ama a palavra de Deus. E Zacarias e Isabel eram um casal exemplar que guardavam, além dele estar no templo, ele guardava os conceitos de Deus. Né? Isabel, ela tinha um problema, e como todo homem tem um problema, esse casal também tinha um problema. E Isabel era estéril. Isabel já era avançada de idade e não podia ter filhos. Mas isso nunca a desmotivou de adorar o Senhor.
e nem o seu marido foi desmotivado por essa circunstância. Eles guardavam o conselho de Deus, viviam o conselho de Deus, aprendiam com Deus os princípios de Deus, mas eles carregavam um problema e era um desafio na vida deles, porque Isabel desejava ter um filho. E aí vai acontecer nessa história uma manifestação de Deus sobre esse casal, e que é para o nosso ensino. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Uma coisa interessante na vida de Zacarias é que nós não vemos na Escritura, mesmo diante dessa problemática, nós não vemos nem Zacarias, nem Isabel reclamando, né? Esbravejando. Isso não se vê na vida desse casal, e principalmente de Zacarias, que ele estava no templo para o serviço, e ele tinha esse chamado, e era um serviço sacerdotal em prol do povo. O povo estava lá, ficava do lado de fora do templo, esperando para ver o que Deus tinha para falar. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, então, toda a problemática, né, na vida de Zacarias não o desmotivou em abandonar a Deus. Isso acontece muitas vezes. Muitos procuram a Deus por suas necessidades, por seus caprichos, por suas prosperidades. Mas quando falta o recurso financeiro, quando vem o desapontamento, quando vem as dificuldades, às vezes de um relacionamento ou uma problemática dentro de casa, muitas vezes muitos abandonam a casa do Senhor, abandonam o serviço, descartam a obra de Deus, descartam a adoração ao Senhor, porque nada aconteceu. Mas com Zacarias não foi assim. Zacarias, mesmo na problemática, mesmo na dificuldade, ele exercia o serviço sacerdotal na sua turma. A manifestação. Deus, ele sempre tem um tempo certo, e o tempo é de Deus, não é do homem, né? O que está no homem é esperar, é aquietar, é descansar, porque Deus, ele vem no momento certo, em que nós menos esperamos. Mas um grande segredo é estar envolvido com a obra de Deus, estar envolvido com a palavra de Deus, né? Guardando a graça, o conceito de Deus. É um grande segredo. Não basta só ir no templo, né? Mas também não basta só ficar em casa. Então é preciso equalizar, é preciso ter essa cumplicidade entre eu adorar o Senhor, né, o meu comportamento, e adorar o Senhor com a minha obra. Eu posso estar lá para adorar o Senhor na casa do Senhor, para cuidar da casa do Senhor, para fazer a obra, cuidar dos órfãos e das viúvas, como diz as Escrituras, que é a verdadeira religião, como diz Tiago, né? A manifestação. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Zacarias, ele estava vivendo um momento de Israel em que não havia mais a manifestação de Deus. Deus tinha se manifestado no Antigo Testamento, Deus tinha se manifestado para Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel. Deus tinha se manifestado para grandes homens, Jefité, Gideão, enfim.
grandes homens que guardaram os conselhos de Deus. E o momento de Israel era um momento em que não havia manifestação, mas havia obediência, havia o desejo de fazer e de estar na casa do Senhor. E quando Zacarias menos esperava, aconteceu algo fora do normal. E Deus gosta de fazer isso. Deus faz isso a hora que nós menos esperamos. A hora que nós mais ansiamos e menos esperamos, é o momento que Deus entra. É o momento que Deus manifesta sobre a nossa vida. Então, se você que me ouve e que me assiste nessa oportunidade tem esperado algo novo, não desista, porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer a manifestação de Deus. E Deus muitas vezes vê em nós as orações nas caladas, nos nossos quartos, no nosso coração. E Deus espera, e Deus nos observa para chegar no momento certo. Então, o grande segredo é desejar Deus. O grande segredo é buscar a Deus. O grande segredo é acreditar que um dia Deus vai se manifestar. E aconteceu na vida de Zacarias sem ele esperar. Ele não esperava que fosse aparecer um anjo. Tanto é que a Bíblia diz que ele caiu no temor, porque era algo novo, era algo visionário, né? Uma novidade estava acontecendo na vida de Zacarias, que iria mudar a sua vida. E é assim que Deus faz, quando Deus se manifesta, ele muda a nossa vida. E Deus quer se manifestar sobre as nossas vidas. A resposta. O anjo vem, se manifesta, e aí vem a resposta sobre a vida e sobre a trajetória de Zacarias. Quando Zacarias caiu no temor e ele orava ao Senhor, o grande segredo da oração, né? Ele orava ao Senhor por um filho. Ele estava na casa do Senhor, mas ele nunca desistiu do seu sonho. Se você que acredita no Senhor, que acredita na sua palavra, se você que busca o Senhor e coloca os desejos, projetos do seu coração e os sonhos do seu coração diante de Deus, se você acreditar na palavra de Deus, um dia, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer a manifestação de Deus. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás nome João. Está aqui um princípio. O princípio o grande segredo não é a oração. O grande segredo é a resposta da oração. Nós precisamos orar e precisamos esperar a resposta. Zacarias estava avançado de idade. Isabel, avançada de idade. Então, na ótica humana, era impossível acontecer algo. E é Deus que Deus faz assim. A hora que você se desvanece, a hora que você, dentro dos seus cálculos, vê que já não é mais possibilidade, aí Deus fala: então agora eu vou entrar. Porque Deus, ele age no impossível. Deus, ele gosta de agir no impossível, para que a glória de Deus, para que a glória dele seja manifestada, para que o homem não venha compartilhar. Eu recebi porque eu orei. Não, errado. Eu recebi porque eu acreditei que Deus poderia fazer algo impossível. Então, se você acredita no Deus vivo, se você busca a palavra de Deus e acredita que Deus possa fazer e agir naquilo que é impossível, então Deus vai fazer, ainda que nós desfaleçamos. A dúvida. Zacarias, ele recebe a mensagem, a informação, e ele questiona o anjo, ele faz uma colocação com o anjo, embasado numa dúvida. E o anjo pegou isso. Uma coisa que não agrada a Deus, e nós precisamos entender, é que quando algo chegar para nós, quando algo chegar para a minha vida, eu não posso duvidar.
Quando a bênção chegar, eu não posso duvidar. E eu também não posso duvidar que Deus possa fazer. E Zacarias, um homem de Deus, que guardava os conceitos de Deus, duvidou. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Então ele fez uma colocação embasada numa dúvida. Mas como é que eu vou saber? Mas a minha mulher, eu sou velho, como é que isso vai acontecer? Não tem como, ou seja, não tem como acontecer isso. Aí nós vamos ver como que o anjo abordou a situação e o que aconteceu no Zacarias, porque ele duvidou. A correção. O anjo ouve, traz a mensagem, se manifesta, traz a mensagem, ouviu a oração de Zacarias, e quando o anjo vem com a resposta, ele duvida. Isso muitas vezes acontece na nossa vida. Nós oramos por uma causa, oramos, quando Deus vai manifestar algo, aí nós duvidamos que Deus possa fazer. Então, para que orar se eu vou duvidar? Então, para que orar se eu duvido? Eu tenho que orar acreditando, ainda que todos falem contra aquilo que eu penso ou que eu desejo. Ainda que alguém vá contra os meus sonhos, os meus projetos, eu vou acreditar e eu posso acreditar até o final ou até o último dia da minha vida. Mas nunca eu posso duvidar. Então o anjo, ele traz a correção. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. O anjo traz a mensagem e nada tinha acontecido. E quando nós agimos, e quando nós ouvimos algo que é invisível e que é impossível, nós temos que tomar cuidado para não trazer uma dúvida sobre isso. E o anjo falou assim, você não creu. E porque você não creu, você vai ficar mudo. E você vai ficar mudo até o dia do nascimento do menino. Então, Zacarias, ele aprendeu uma lição com Deus. E a lição foi, e a correção foi, ele ficou mudo. Então, quando ele saía do serviço, ele tinha que exercer informações através de gestos. E ele tem uma grande dificuldade. Até para falar que o anjo tinha aparecido e que era uma coisa incrível que estava acontecendo naqueles dias e que o nome dele tinha que ser João. Então, Deus pode dar o nome aos nossos filhos? Deus pode. Se eu atentar bem, se eu buscar a Deus, o nome do meu filho, o nome dos nossos filhos, podem ser direcionados por Deus. Vai até onde nós desejamos compartilhar isso com Deus. Senhor, eu quero que o Senhor dê um nome. Mas se a gente não buscar Deus e não deixar, e não compartilhar esse momento da nossa vida com Deus, então Deus vai ficar escusado. Então Deus pode fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós operamos. Então o anjo traz a correção. Quando o anjo traz a correção, acontece um fato aqui que é para o nosso ensino. Os parentes vêm, né, sobre a vida de Isabel para aquela situação, porque é bênção, né? A família ela é bênção de Deus, ela está dentro dos critérios de Deus e da visão de Deus, mas alguns fatos acontecem e que é para o nosso aprendizado. Uma das coisas que aconteceu aqui é que eles tentaram intervir na mensagem do anjo. Ou seja, eles queriam que Isabel desse o nome para o menino de Zacarias. E o anjo tinha falado, não, vai ser João. Porque dentro dessa mensagem, Deus ia fazer, dentro desse nome, Deus ia fazer coisa nova na vida de Israel. E João Batista, que é filho de Zacarias, ele foi o precursor do mestre, ele foi precursor do Salvador. Se ele veio antes,
Ele veio para abrir caminho e anunciar o Messias, que é Jesus Cristo, o Salvador. Então, e aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino. Eles chamavam Zacarias, o nome do seu pai. Isso aqui, quem faz essa colocação, são os parentes. Os parentes são bênçãos, mas tem momentos que a gente tem que tomar cuidado. Porque senão os parentes vão querer conduzir, direcionar a nossa vida da forma que eles acham que deve ser. E muitas vezes Deus já está conduzindo a nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, nós nos perdemos. Né? Nós nos perdemos com os conceitos. Às vezes nós nos perdemos com tradições da família, coisas que vem trazendo de avô, de pai, de mãe, que chegam até nós e que a gente pensa que está certo e que está errado. E aí nós precisamos parar, nós precisamos rever os conceitos e nós precisamos limitar, com graça, com sabedoria de Deus, até onde isso vai agravar ou afetar aquilo que Deus tem na minha vida ou não. Então eu preciso haver um zelo. E os parentes de Zacarias queriam que ele fosse chamado, que o menino fosse chamado de Zacarias, e era para ser chamado de João. O temor, quando essa informação é passada para Isabel, Isabel faz uma coisa muito inteligente. Isabel, através do gesto do esposo, ela entendeu que o anjo tinha o visitado e que ela ia ficar grávida e que o nome ia ser João. 3 situações de extasiar o homem, de deixar o homem perplexo. Tanto é que Zacarias caiu no temor. Né? A visitação do anjo, falar que ele ia ter um filho avançado de idade e ainda dar um nome para o menino, é uma coisa muito do céu. Mas isso pode acontecer hoje, nos nossos dias, se nós acreditarmos. Então veio o temor sobre a vida de Zacarias e ele pede a forma dele anunciar, dele respeitar a postura de Deus, o chamado de Deus, a ordenança e a bênção de Deus. A Bíblia diz que, e pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam, porque essa determinação tinha vindo do reino de Deus, tinha vindo diretamente do Pai, diretamente de Deus, para a vida desse casal que guardou o conceito de Deus. Aqui fica o ensinamento para nós, né? A Bíblia, eu preciso olhar a Bíblia como um livro de princípios para a minha vida, como um livro de ética, de conceitos, onde eu preciso melhorar, porque nós precisamos melhorar a cada dia. Né? E aqui fica mais esse momento, não simplesmente como uma aula, eu vou dar uma aula de teologia, não. Nós estamos aqui para aprender os princípios de Deus. E o que eu preciso viver? Eu preciso mudar, rever os meus conceitos, muitas vezes. O que vai valer, o que nós vamos apresentar diante de Deus no céu, é o que nós tivemos feito através do corpo, ou bem ou mal. Então não adianta eu só ler e estudar, ser um bom estudante da palavra. Mas a grande diferença é quando eu mudo, é quando eu melhoro o meu conceito de vida dentro das Escrituras Sagradas. Aqui a nossa referência, que é o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Se você desejar mais informação a respeito dessa referência, nós estamos aqui para responder, para passar. Aqui está o nosso núcleo, né? Núcleo IBAD Glória, no YouTube. Né? Se você gostou, dê um like, entre no canal, se inscreva. Isso vai também nos ajudar a divulgar o reino de Deus. Fica aqui a minha alegria de, mais uma vez, compartilhar esse momento e aprendermos juntos. Na verdade, nós estamos aprendendo juntos. Agora, individualmente, o nosso comportamento vai dizer aonde nós vamos chegar. Ok? Um forte abraço a todos
e fiquem na paz do Senhor. E até um próximo momento, uma devocional, próxima